Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meu Deus, está fraco. Amém? Quem pode glorificar a Deus essa noite? Quem pode exaltar a Ele essa noite? Quem pode engrandecer ao nome dEle essa noite? Depois de um louvor desse, né? A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, somente ao nosso Deus. Rapidamente eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas de Israel, primeiro livro das Crônicas de Israel, no capítulo de número 7, vamos ler a partir do versículo de número 20, a partir do versículo de número 20. Primeira Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Enquanto os amados irmãos vão aí encontrando o texto desta noite, quero aqui adorar a Deus por mais essa grande oportunidade de poder estar aqui ministrando a gloriosa palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida da nossa igreja, Deus abençoe a vida do nosso pastor Vanderlei. Obrigado por mais uma vez me ceder essa oportunidade. Estou alegre, fico muito feliz todas as vezes que posso estar aqui ministrando a palavra de Deus. Deus tem sido fiel na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, e temos sido abençoados por Ele. Nesses tempos de crise, temos recebido aqui palavras proféticas e Deus tem cumprido todas elas nas nossas vidas. Eu sou feliz, muito feliz por poder ser membro dessa igreja. Quem é feliz por isso, diga glória a Deus. Mas viu pouca gente lavar a igreja ontem, né? Deixa para lá. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 7. Aí alguém está, você veio, pastor? Vim também, não, irmão, pensa, né, choveu demais, a loucura. 1 Crônicas 7, 20, quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: e os filhos de Efraim, Sutela e Berede, o seu filho, e Taate, seu filho, e Eliada, seu filho, e Taate, o seu filho, e Zabade, seu filho, e Sutela, seu filho, e Eser, e Eliade, cujos homens de Gate, que nasceram naquela terra, os mataram, porque eles desceram para roubar o seu gado. E Efraim, pai deles, chorou muitos dias, e os seus irmãos vieram lhe consolar. E quando ele conheceu a sua esposa, ele concebeu e deu à luz a um filho, e ele chamou o seu nome Berias, porque a sua casa ia mal. E a sua filha foi Seera, que edificou Bet-Horon de baixo e de cima, e Uzem Seera. E Rafa ou Refa foi seu filho, também Recefe, e Tela seu filho, e Teã seu filho, Lada seu filho, Amiúde seu filho, Elisama seu filho, Num seu filho, e Josué seu filho. Até aí diga amém. Meu Deus, diga amém. Pensa numa leitura complicada, né? Fecha os olhos. Eterno Deus, graças eu te dou mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Fala conosco através da tua palavra, é o que eu te peço, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, ó Deus. Se tem algo que eu pensei em falar aqui e não vem de ti, tira essa noite. Mas se tem algo que o Senhor quer falar e eu ainda não pensei, acrescenta nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus, todos digam amém. Essa é uma leitura bem estranha, bem chata de fazer, né? Até porque é a genealogia de Israel. Eu não vou enganar os irmãos, não. Eu geralmente, quando chegava nessas partes aqui, eu pulava tudo. Porque você fica lendo uns nomes tudo estranho, né? Que parece que não tem muita coisa a ver com a gente. E aí você vai lendo, daqui a pouco vai falando. Se você falar muito rápido, você até língua estranha. Mas aí chega uma hora que você começa a entender que até essa genealogia
ela tem um porquê de estar aqui. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para que nos ensinasse alguma coisa. Então aqui tem uma grande lição. E eu quero começar essa história com o tema da mensagem da noite, que nós estamos na campanha da superação. O tema é Virando a Página. Essa história está falando sobre Efraim. Efraim, para você ter uma ideia, ele era o filho mais novo de José. Lembra o José? José, filho de Jacó, aquele que foi vendido pelos irmãos e parou lá no Egito. E quando Efraim nasce, José já havia conquistado o governo do Egito, já era o primeiro ministro da terra do Egito, já era alguém muito respeitado, e ele dá esse nome ao filho dele, de Efraim, que significa: o Senhor multiplicou, abençoou, me multiplicou na terra da minha adversidade. Então, quando Efraim nasce, José já está vivendo um momento excelente da vida dele. Mas essa história sobre Efraim fala que ele teve alguns filhos, e a Bíblia diz que, vai citando o nome deles aqui, até que a Bíblia diz que 2 desses filhos que estavam no Egito, lembre disso, Israel ainda não era cativo do Egito, ainda havia uma parceria entre o povo de Israel e os egípcios. A Bíblia diz que quando os filhos de Efraim estão descendo para a terra de Gate, a terra dos filisteus, houve uma briga entre eles, houve uma guerra entre eles. A Bíblia não menciona exatamente quem é o culpado dessa história. A Bíblia não diz exatamente se foi os filhos de Efraim que tentaram roubar o gado do povo filisteu, ou se foi o povo filisteu que tentou roubar o gado dos filhos de Efraim. Mas esse não é o assunto que está em pauta aqui. Isso para nós não interessa essa noite. Não é sobre isso que eu quero falar, de quem está certo ou quem está errado. O que eu quero falar aqui essa noite é sobre esse assunto que trouxe muita tristeza para a vida de Efraim. Qual foi? A morte dos seus 2 filhos. Eu acredito que nenhuma situação é pior do que essa. Eu acredito que nenhum problema é maior do que esse. Você perder alguém que você ama é um peso incalculável. O filho perder o pai, perder a mãe, já é algo terrível. Mas o pai perder os filhos, sai da natureza da coisa. Foge daquilo que é o normal. Porque a gente sabe que existe um caminho a percorrer na vida. E o natural é que os filhos enterrem os seus pais. Mas aqui Efraim, aquele que tem o nome de que Deus abençoou na terra da aflição, agora está tendo que velar os seus 2 filhos. Inverteu a situação e a história. E isso, diz a Bíblia, que trouxe tamanha tristeza para a vida dele. Uma tristeza tão profunda e tão grande, que a Bíblia diz que ele chorou por muitos dias. E eu sei que você está pensando, dizendo: pastor, mas no meio dessa história toda, onde é que está Deus? Porque era um hebreu, um judeu, o pai dele foi uma bênção, o cara foi criado e viu Deus, ou pelo menos ouviu, de que Deus havia feito coisas grandiosas na vida do pai dele. O pai dele tinha sido vendido como escravo pelos irmãos, foi jogado num calabouço por uma coisa que não havia cometido, e depois de tudo isso Deus dá uma viravolta na vida do cara e bota ele para governar o Egito, né? A gente fica pensando, olha a tragédia agora na casa desse cara. E a gente precisa entender uma coisa essa noite. O que é, pastor? Primeiro, ser íntimo de Deus não significa que nós não vamos passar por lutas e por dificuldades. Ter intimidade com Deus não coloca a gente em posição diferente dos outros. Nós precisamos entender que aqui nessa terra, aqui onde nós estamos, em um momento da vida ou em algum momento da nossa história, coisas ruins podem acontecer. Deus nunca disse o contrário disso.
Lá em Isaías capítulo 43, a partir do verso 2, o Senhor disse: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Mas ele diz: mas eu estou contigo. Mas eu preciso entender uma coisa, que Deus não disse, se passares. Tem alguém comigo essa noite? Ele afirmou, ele não fez uma prerrogativa de se acontecer, ele disse: não, quando você passar. Ele está dizendo: ei, vai ter dias na tua vida que você vai passar por dificuldade. Vai ter momento que você vai passar pelo fogo, vai passar pela água. Mas olha aqui, preste atenção: em todos estes momentos eu serei contigo. Eu estarei do teu lado. Aí ele vai mais longe e diz: serei a tua salvação. Então o que nós estamos passando, quem sabe você entrou aqui essa noite, e como o pastor disse aqui em alguns momentos anteriores, e está passando aquela luta mais difícil da tua vida, e você está se perguntando: por que é que eu estou passando por isso? Porque você está na terra, porque você é humano. Ah, mas eu sou fiel a Deus. Ei, isso não vai livrar a gente muitas vezes de passar por aquilo que a gente tem que passar. E aí Deus ainda vem e dá uma aula muito maior para mim e para você. Por quê? Porque Ele diz para mim e para você que a nossa alegria e a nossa felicidade não pode estar dependente da situação que nós estamos vivendo. Ela não pode ser circunstancial. O problema de muita gente hoje na igreja é que vive a alegria pela circunstância. Se tudo está bem, eu estou alegre, mas se tudo vai mal, então eu desfaleço. Não, você quer virar a página nessa noite? Aprenda uma coisa com Deus: mesmo que tudo esteja mal, confie nele, creia nele, acredite nele, que uma hora a coisa vai mudar. Não é a circunstância que me faz ser feliz, mas é em quem eu creio que me faz ser feliz. Tem alguém comigo essa noite? Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Pastor, estou passando por luta no casamento. Glorifica a Deus. Não, pastor, o senhor está maluco? Está doido? A minha prova está de um tamanho que você não faz ideia. O senhor está dizendo que eu tenho que glorificar, me alegrar. Foi o que Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 2. Alguém está para entender Deus? Olha o que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, escreve: se alegre quando fores muito provado. Ele está dizendo assim: quando você estiver passando uma luta muito grande, quando a tristeza bater no coração, aí você se anima. Você está doido? Dá para entender Deus? O que é que Tiago está dizendo? Ele está dizendo assim, que aquele que confia em Deus não tem a sua vida baseada em circunstância, não tem a sua vida baseada em momento, não tem a sua vida baseada por aquilo que está atravessando no presente. O apóstolo Paulo ainda vai mais longe quando ele diz que a luta, que a prova que nós estamos atravessando não chega nem perto daquele que virá, sobre o peso de glória que Deus irá derramar sobre a vida daqueles que creem nele. Pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo essa noite que está na hora de você virar a página. E como é que vira a página? Para de olhar para a circunstância, para de colocar a tua vida baseada no teu presente, e comece a colocar a tua vida e a tua história baseada no Deus que te chamou, meu irmão. Olha para quem está ao teu lado, diga para ele assim: para de olhar para a circunstância. Fala para o irmão: supera isso, vira essa página, olha para o Deus que te chamou. Tem alguém comigo essa noite? Tem alguém comigo essa noite? Todas as vezes que você se basear pela circunstância, você vai se tornar crente dodói. Aí nenhuma igreja vai servir para você. Pronto, falei. Nenhum pastor vai ser bom o suficiente para você. Porque daí você vai achar problema em tudo e todos. Lá não dá, porque lá não dá, mas porque o fulano quer. Porque o pastor não me deu oi. Porque a missionária passou. Ei, para de olhar para a circunstância, confie em Deus. Tem alguém comigo essa noite, não?
Tem alguém comigo aqui essa noite? Você está aí, crente? Você está aí, crente? Então dá um glória a Deus essa noite. Pastor, mas tem luta que é difícil. Tem luta que é difícil demais. Olha o que a Bíblia diz que Efraim fez. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. A Bíblia diz assim, ó: e chorou por muitos dias. Quer virar a página? Quero, pastor. Chora. Quer, pastor? Você tem direito de chorar. Eu não vim aqui falar para você que você não tem direito de chorar, que você não pode. Não tem. Todo mundo tem direito de chorar. A Bíblia diz que Jesus chorou. Sim ou não? É o menor versículo da Bíblia, João 11. E Jesus chorou. Chorou quando o quê? Quando Lázaro estava morto. E ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mesmo assim ele chorou. Por que ele está querendo dizer? Ele está tentando dizer para mim e para você, ó, todo mundo tem o direito de chorar. Quando a luta bater a tua porta, quando a crise pegar você, quando a dificuldade vier, quando a doença aparecer, chora. Você tem direito de chorar, a Bíblia te dá esse direito. É direito meu e seu de chorar. Na Bíblia tem várias passagens de homens e mulheres que choraram. E tem choro que move até a mão de Deus. Como o choro do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías vai até ele e diz: prepara a tua casa, arruma as tuas coisas, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele virou do lado para a parede e chorou. E a Bíblia diz: e Deus, o profeta estava lá já saindo do pátio, teve que voltar e voltar para ele e dizer assim: ó, Deus ouviu o teu choro. O salmista escreveu dizendo que o choro é colhido em um odre, e que são palavras para Deus. Mas é todo choro? Claro que não, tem choro que Deus não ouve. Lá em Malaquias, a Bíblia diz que Deus usou o profeta para dizer assim: vocês trazem lágrimas de oferta, mas eu não aceito nem as suas lágrimas e nem as suas ofertas. Ó. Quando é que Deus aceita o choro, pastor? Quando ele é sincero, quando ele é real, quando sai de dentro do teu coração, quando está expressando toda a tua dor. E você pode até pensar que não, mas Deus se importa com você. Deus se importa com você. Pastor, então eu posso chorar? Pode, irmão, chora. Só tem uma coisa: o quê? Não pode chorar a vida inteira. É por isso que o salmista escreveu: o choro dura uma, mas a alegria, quer dizer que uma hora o choro tem que parar. Quer virar a página, irmão? Quer superar teus problemas? Já chorou que tinha que chorar? Está na hora de parar o choro. Porque tem gente que se tornou especialista em choro. Chora a vida inteira, reclama o tempo inteiro, lamenta o tempo todo. Ei, para de lamentar, meu irmão. Isso aí a gente tem espírito de coitado. Né? Deus está dizendo para você que tem tempo para chorar, mas tem uma hora que o choro tem que encerrar. Vai ficar chorando até quando? Vai ficar se lamentando até quando? Vai ficar remoendo a dor até quando? Olha o que está escrito na Bíblia: e Efraim chorou por muitos dias, mas não chorou a vida inteira, mas não chorou para sempre. Uma hora o choro tem que terminar, meu irmão. Uma hora você tem que levantar a cabeça e dizer: ei, tem vida para viver. Tem gente dependendo de mim. Quando você se torna um chorão desfreado, que não tem limite, não tem fim, você se torna a pessoa mais egoísta da terra, achando que você é a única pessoa que importa. Meu Deus, que pancada. Quer ter essa mania, né? De achar que a gente é o único que Deus tem que olhar, porque nós somos os únicos que estamos atravessando problema. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: do mesmo jeito que Deus olha para você, olha para o teu irmão da direita, olha para o da esquerda, olha o da frente, o de trás. Ai, ai, ai. Do mesmo jeito que Deus te vê, Deus vê todo mundo aqui essa noite. Mas o que vai mover a mão de Deus é o poder de
superação que Ele está colocando sobre a tua vida essa noite, dizer: chega de chorar, vou enxugar as lágrimas, vou levantar a cabeça e vou ver essa história mudar. Meu Deus! Olha para o teu irmão e diga: chega de chorar, irmão. Já chorou que tinha para chorar? Chega de chorar. Pastor, quando é que o choro de Efraim acaba? No mesmo versículo 22 diz assim, ó: e seus irmãos vieram para o consolar. Olha lá, está lá na coisa tremenda, né? E Efraim, seu pai, os pranteou por muitos dias, pelo que seus irmãos vieram para o consolar. Olha para o irmão e diga assim: você precisa ser consolado. Não, muda a frase: você precisa se deixar consolar. Meu Deus! Quem está aqui essa noite? Deus vai enviar pessoas para te consolar, meu irmão. Mas entenda uma coisa: consolo é diferente de empatia ou empatia. Empatia é quem vem chorar com você, é quem vem sentir a dor com você. Consolo é quem vem para dizer para você: chega, terminou, agora vamos levantar a cabeça que tem algo da tua vida para acontecer maravilhoso. Os irmãos de Efraim olharam para a situação dele e disseram: rapaz, Efraim está destruído, o cara está acabado, a situação lá está feia, nós precisamos ir até lá para levantar ele novamente e mostrar para ele que a história dele não vai acabar assim não. Meu Deus! Você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que aqui tem duas situações. Qual é? A maioria das pessoas que estão à nossa volta precisam de um consolo nosso. Sabia que Deus quer usar você para consolar alguém? Não, pastor, que está precisando de consolo sou eu. Consola alguém, Deus vai enviar alguém para consolar você. Por que você diz isso, pastor? Porque são poucas as pessoas que conseguem se levantar sozinhas de algumas dificuldades. São pouquíssimas pessoas. Tem algumas pessoas que têm uma qualidade tremenda e uma força de renascer tão grande que vai. Esses são os diferentes da história, como Davi. Lembra de Davi? Quando ele volta lá para casa, quando ele chega lá, vieram tomar as mulheres e os filhos, levar embora. E aí a Bíblia diz que os homens de Davi começaram a chorar, e o Davi também chorou. E a Bíblia diz que foram chorando, e chorando, e chorando, e chorando, e choraram por muito tempo. Até que os próprios homens de Davi queriam se revoltar contra ele, porque não queriam ter ido para a luta com os filisteus. Naquela hora Davi estava de parceria com os filisteus, de aliança com os filisteus. Eles não queriam ir. E aí foi, quando voltaram, o outro povo passou e levou mulher, levou filho, levou tudo. E agora estão lá e estão querendo culpar Davi. Porque sempre é assim, eu vou falar isso porque é verdade. Toda vez que acontece algo, o culpado da história sempre vai ser o líder. Não adianta. Mas aí a Bíblia diz que Davi, no meio do pranto, se levantou. O cara tinha um poder de renascer que eu vou falar, cara, porque ele é Davi. E ele olhou para o povo e disse assim, ó: choraram? Choraram? Chega de chorar agora. Porque o Senhor meu Deus me consolou. Vou falar isso de novo. Porque o Senhor meu Deus me consolou. Sabe o que Davi está dizendo? Vocês não tinham força para me consolar. Eu estava tão desanimado, tão desolado como vocês. Eu estava tão para baixo ou mais do que vocês. Só que o Senhor meu Deus me visitou e disse para mim: levanta, Davi, porque nenhum deles tem força, nenhum deles vai conseguir, mas você é o homem que eu escolhi para fazer a diferença. Então levanta, reúne os homens e vai lá tomar de volta o que é de vocês. Há algo tremendo quando Deus vem para consolar. Meu Deus. Pastor, não tem ninguém para me ajudar. Pastor, não tem ninguém, não vem ninguém para me consolar. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: então abre os teus ouvidos, porque hoje você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai ser o teu consolo essa noite.
E bem que a Bíblia diz que Ele é o Consolador, né? Meu Deus, aí a gente pensa que Consolador é aquele que vem para chorar com a gente. Não, Consolador é aquele que vem para dizer: chega de chorar, levanta a cabeça, vai porque tem vida para você, vai porque tem história para você viver, vai porque tem coisa para acontecer, vai porque eu vou mover as águas ao teu favor, vai porque você vai ver teu inimigo cair por terra, vai porque eu serei contigo no meio dessa luta e dessa batalha, vai porque eu te escolhi para fazer a diferença nessa terra. Meu querido, o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite para dizer: ei, chega de chorar, é hora de ser consolado e se levantar. E foi consolado. Talvez da situação mais perturbadora que um ser humano pode passar. Mas é interessante que até Jesus lidar com a morte de uma maneira diferente, né? Quando todo mundo queria chorar os mortos, Jesus disse lá em Mateus 8: deixe que os mortos enterrem seus. Jesus estava dizendo assim: chorou? Chega de chorar agora, me segue. Por quê? Porque tem algo novo para acontecer. Não, você não entendeu, vou repetir. Tem algo novo para acontecer. Vou falar de novo porque o Espírito Santo está falando comigo aqui de uma maneira poderosa. Está chegando o momento de algo novo acontecer no meio do povo de Deus. No meio desse povo está chegando o momento de algo novo acontecer. Enxuga as lágrimas, receba o consolo do Espírito Santo de Deus, levanta essa cabeça, vira essa página, porque Deus começou a escrever uma nova história. Olha o que a Bíblia diz, que Efraim chorou por muitos dias, aí foi consolado pelos seus irmãos. Ele acabou de ser consolado. Olha o que a Bíblia diz, que ele foi e dormiu com a sua esposa, e ela teve um filho, está lá, ó, que ganhou o nome de Berias. Agora, olha o que significa Berias. Como é que é? Porque as coisas iam mal na minha ou na sua casa. Olha o nome que ele bota no filho. O cara ainda está meio para lá, meio para cá, né? Ele está dizendo: bota o nome de Berias aí, porque as coisas ainda estão mal aqui, a situação foi feia demais. Ué, está na Bíblia, não é comigo não, ué. Está lá. Como é que vai chamar o menino? Berias. Quando olhar para ele vai dizer assim: ó, um dia minha casa passou por uma luta muito difícil, passou por uma prova complicada. Olha aqui. Ei, tá, pastor, e aí? Teu novo filho apagou tudo que ele passou? Claro que não. Quem é pai aqui sabe disso. Primeiro, que um filho nunca substitui o outro. Cada um tem a sua maneira de ser e o lugar deles no nosso coração. Mas quando a Bíblia diz que Efraim, pega isso aqui, ó, que Efraim teve um novo filho, a Bíblia está dizendo assim, ó, ele entendeu que era hora de começar algo novo. Olha para o irmão e diga para ele: vira a página. É hora de começar algo novo. Oh, não, você não está pegando o que eu estou pregando. Vou falar de novo. Olha para o irmão e diga para ele, mesmo de longe: vira a página. Tá, chegou a hora de começar algo novo. O novo filho significa um novo ponto de partida, uma nova história a se iniciar, algo novo que Deus vai realizar. Agora, olhe, preste atenção nisso, pega essa palavra porque ela é profética para a tua vida. No meio de toda essa história, depois que esse menino nasce, algo maravilhoso vai acontecer. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que depois de toda essa tragédia que você passou, de toda essa luta que você está enfrentando, porque ela vai terminar essa noite, ela está acabando hoje. Ei, Deus vai começar a realizar algo tremendo e glorioso na tua vida, algo maravilhoso. Por que você diz isso, pastor?
Porque Berias não foi muita coisa, mas a Bíblia diz que 10 gerações depois dele, sabe quem nasce? Josué, filho de Num. Sabe quem é Josué, filho de Num? É o cara da pregação de domingo passado. Se tivesse que te ouvido. É o sucessor de Moisés. É o cara que vai ver o Jordão abrir. É o homem que vai ver a muralha de Jericó cair por terra. É o cara que vai fazer gigante correr. Mais do que isso, é o homem que Deus preparou para conquistar a terra prometida há mais de 400 anos. Pastor, o que você está dizendo? Que depois do choro, depois do consolo, Deus vai te levantar. E não só você, mas em toda a tua casa, algo maravilhoso vai acontecer e vai atravessar gerações.